Você acredita que um prédio pode carregar uma maldição? O caso do edifício Joelma pode mudar sua resposta. No centro de São Paulo, há um prédio onde o passado ainda parece gritar por socorro. Um local onde a tragédia deixou cicatrizes não só nas paredes, mas na alma da cidade. Hoje, você vai conhecer o mistério do edifício Joelma. Era uma manhã comum. 1º de fevereiro de 1974, o relógio marcava pouco, depois das 8 horas quando a tragédia começou. No edifício Joelma, localizado na Avenida 9 de Julho, um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar foi o estopim para um dos incêndios mais letais da história brasileira. Em questão de minutos, o fogo se espalhou por toda a estrutura, transformando o prédio em uma fornalha de concreto. O calor era tão intenso que muitas pessoas não tiveram chance. Gritos de socorro ecoavam pelas janelas. Algumas vítimas, em desespero, se atiraram do alto do prédio tentando escapar das chamas. Uma cena que São Paulo jamais esqueceria. No total, 187 pessoas morreram no incêndio do Joelma. Mais de 300 ficaram feridas. O socorro foi dificultado por uma série de fatores. A estrutura do prédio não tinha saídas de emergência adequadas. Os materiais usados na construção alimentavam o fogo e o corpo de bombeiros demorou a conter as chamas. Mas o que mais chamou a atenção não foi só a tragédia em si, e sim o que veio depois. Durante o rescaldo, uma descoberta chocou a todos. 13 corpos foram encontrados abraçados, carbonizados, em um dos andares superiores. Pela gravidade das queimaduras, não foi possível identificar nenhum deles. Eles ficaram conhecidos como os 13 corpos do Joelma. Esses corpos foram sepultados juntos, no cemitério São Pedro, na zona sul de São Paulo. Mas o estranho é o que aconteceu ali. Depois do enterro, visitantes do cemitério começaram a relatar fenômenos inexplicáveis. Vozes, lamentos e gritos de socorro. Funcionários diziam ouvir passos quando não havia ninguém por perto. Alguns viam vultos ao redor do túmulo coletivo. Era como se aquelas almas ainda estivessem presas, em sofrimento. Você pode pensar que o Joelma foi palco de uma tragédia isolada. Mas a história vai mais fundo. Antes da construção do edifício, aquele mesmo terreno já era envolto em sangue. Em 1948, um professor chamado Paulo Camargo cometeu um crime horrível ali. Ele assassinou a própria mãe e 2 irmãs e escondeu os corpos em um poço no fundo do quintal. O crime só foi descoberto depois de muito tempo. E quando a polícia o cercou, Paulo tirou a própria vida com um tiro. O local ficou conhecido como a Casa do Poço, e muitos acreditavam que estava amaldiçoado. Coincidência ou não, foi exatamente ali que o edifício Joelma foi erguido. Depois da reabertura do prédio, em 1979, ele passou a se chamar Edifício Praça da Bandeira. Tentaram apagar o passado mudando o nome, mas os relatos nunca cessaram. Funcionários diziam sentir calafrios repentinos, ouvir sussurros nos corredores e ver elevadores funcionando sozinhos. Outros se recusavam a trabalhar em certos andares à noite. Muitos diziam que a energia do prédio era pesada, opressora. Algumas pessoas desmaiaram sem motivo. Outras abandonaram o local, alegando ter visto figuras humanas desaparecendo nas escadas. Há quem diga que os 13 corpos ainda rondam o lugar, buscando descanso. E há quem garanta que a maldição do poço continua viva ali. Se você está achando essa história assustadora até aqui, se você curtir e comentar esse vídeo, sua inteligência aumenta. E quem sabe, você evita atrair o sobrenatural. O poço onde Paulo Camargo escondeu os corpos da família ainda existe. E mesmo décadas depois, moradores da região dizem que ele emana uma energia estranha. Há lendas urbanas sobre pessoas que se aproximam do local e passam mal. Outras relatam pesadelos após visitá-lo. Alguns dizem que, de madrugada, é possível ouvir gritos vindos do subsolo. Esse poço seria o verdadeiro coração sombrio do terreno. Alguns estudiosos do paranormal acreditam que o fogo do Joelma apenas revelou uma energia que já existia ali, acumulada por décadas de dor e sofrimento. Durante as décadas seguintes, diversas reportagens e investigações independentes filmaram o interior do edifício. Em algumas gravações, vozes e gritos aparecem ao fundo, sem explicação. Até hoje, há vídeos disponíveis na internet que mostram vultos ou luzes estranhas dentro do prédio. Em uma das gravações mais conhecidas, um grupo de investigadores afirma ter registrado a imagem de uma figura humana transparente, parada junto a uma das janelas do andar onde os 13 corpos foram encontrados. Essas evidências, embora não comprovadas cientificamente, alimentam até hoje
o fascínio e o medo em torno do Joelma. Atualmente, o edifício Joelma ainda está de pé e funciona normalmente como edifício comercial, diariamente. Centenas de pessoas entram e saem do local, muitas sem sequer saber da história que ele carrega. Mas há quem evite trabalhar lá. Há empresas que recusam alugar salas nos andares mais altos. E há até quem jure que ao passar na frente do prédio à noite, é possível ouvir gritos vindos do interior. Seria tudo isso fruto da imaginação coletiva? Ou o Joelma realmente carrega em suas estruturas as marcas de uma dor que nunca passou? O que faz o Joelma um dos mistérios mais fascinantes do Brasil não é só a tragédia, mas a soma de elementos perturbadores. O crime de Paulo Camargo, os 13 corpos, os relatos paranormais, os vídeos, os sons inexplicáveis. A energia pesada não é só um caso de incêndio, é um caso de dor, de história mal resolvida, de luto não superado. Um edifício onde o tempo parece ter parado no momento da tragédia. E o mais inquietante é, ninguém conseguiu explicar, nem encerrar, a história do Joelma. Ele continua ali, silencioso, presente, assombrando. Se você chegou até aqui, talvez o mistério do Joelma também tenha mexido com você. E se eu te disser que há muitos outros casos assim no Brasil, esperando para serem contados? Então se inscreva no canal agora, porque o próximo mistério pode estar bem mais perto do que você imagina.